Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos acelerando com mais um Pelas Pistas especial, um Pelas Pistas campeão do mundo, no caso, tricampeão mundial, com o Max Verstappen sendo campeão lá no Catar. Mais um título para o Max Verstappen. Um fim de semana também tivemos provas no plural lá em Buenos Aires. Vai ter troféu na mesa aqui também, tá pensando o quê, hein? Muita expectativa para você que nos acompanha em vídeo. Já pode deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ali com o pessoal. Quem está no áudio vai também curtir muito aqui as informações. Mais uma vez, eu sou o Thiago Alves. Deixar o troféu pro final aqui. Christian Fittipaldi, tudo bem, Christian? Tudo jóia? A gente pediu o troféu semana passada. Tá vendo? Então. E dessa vez ele trouxe o troféu. Ele trouxe o troféu. Olha, ele não pisou na bola dessa vez. Dessa vez ele ganhou o troféu na pista e trouxe aqui. Nelsinho, tudo jóia? E aí, turma? Beleza? Fala a verdade, eu não acompanho muita coisa que a gente vai falar hoje. Eu acompanho a corrida toda de Fórmula 1 que eu consegui ver no voo de volta. Olha aí. Mas com dose dupla lá em Buenos Aires eu não consegui acompanhar treino classificatórios, que eu sei que tem bastante bafafá aí, né? Bafafá é o que não falta. E ó, o troféu bonito aqui, hein? Esse é dos 200 quilômetros. É, esse é o da TC, que foi a parte boa do final de semana. Mas vamos entrar em detalhes mais pra frente, né? É isso aí. Ó, na estreia dele com tração dianteira, hein? É verdade. Mandou bem. Você falou lá semana passada. Ele chega lá um dia, né? Chega lá. Você tem alguma categoria que você correu que você não tem troféu? Tava pensando isso no caminho, vindo pra cá. Não, acho que não. Que não tem vitória algumas, mas... Tem troféu. 500 milhas da granja comigo. Esse não tem vitória. Tem pódio. Não, tem pódio, mas a gente bateu na trave várias vezes, a gente nunca ganhou aquela corrida. Não, mas junto. tem troféu. Tem. Esse ano vocês podem, quem sabe aí, ó. É verdade. Vai ter esse ano, ó, tá vendo? Acho que é 21 de dezembro, né? Aí. 21 de muito tá perto do Natal, né? Não, mas você tem algum problema? Tá bom. A religião não permite correr no Natal, alguma coisa do tipo? Não, eu preciso começar a fantasiar minha fantasia de Papai Noel. Entendi, essas coisas. Montar árvore. Já estão vendendo panetone, inclusive, aí nos mercados. Turma, bora começar acelerando então aqui. Lembrando que essa semana nós não temos tantos aniversários de pessoas que são conhecidas. Eu vi que o pessoal comentou, pôs nos comentários ali sobre as datas comemorativas, mas temos algumas datas importantes, como por exemplo, de aniversário, dia 15, o Bruno Senna faz aniversário. Dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro, o Bruno Senna faz aniversário. E no dia 15 de outubro, comemora-se 40 anos do bicampeonato mundial do Nelson, lá na África do Sul. Campeonato de 1983. Quantos anos você tinha? Menos alguns anos. 83 menos 2. Vai falar menos 12. Mas... Naquela ocasião, o Nelson somou 59 pontos no campeonato, com 2 a mais do que o Prost. Foram 3 vitórias, outros 5 pódios, vitórias no Brasil, na Itália e o Grande Prêmio da Europa, que foi em Brands Hatch naquela ocasião. E na África do Sul, o Nelson chegou na 3º lugar, com o Prost abandonando. Então foi o bicampeonato mundial de 1983. Você tem lembranças desse campeonato? Eu tenho lembrança da estratégia que a Brabham fez nessa corrida. Na África? Na África do Sul. A saideira. O companheiro de equipe dele era o Patrese, se eu não me engano, não era? Era. Então, daí um dos 2 carros da Brabham, eu acho que foi o carro do seu pai. Eles tinham blefado que iam colocar, mas eles colocaram um com pouco combustível e a corrida largou, ele foi embora e daí o outro carro da Brabham veio segurando todo mundo. Eu acho que foi o seu pai que fez isso. Ele foi embora e daí com, sei lá, 15, 20 voltas ele parou e daí trocou de pneu, colocou combustível e daquele ponto em diante ele só foi controlando a corrida. O Prost abandonou, ele chegou em 3º. Acho que foi logo quando começaram os pitstops, pode ser? É isso. Foi. Porque começou lá, eu lembro dessa história porque, bom, não dessa história exatamente, mas foi a época que eles estavam debatendo fazer esse tipo de estratégia, de parar, de botar pouco combustível, parar e reabastecer. E aí a equipe Se valia a pena, né? Aí quando eles começaram a treinar, eu lembro que meu pai falou assim, eles começaram a fazer o plano. E aí, eles falaram, beleza, então vamos calcular. Quando botar os pneus frios, demora umas 2... Aí ele falou, não vai botar os pneus frios, vamos botar o pneu quente já. Aí a equipe falou, mas como você vai botar o pneu quente? É só esquentar o pneu antes. Eles, como assim? E aí, com meu pai, que voltou a história toda da Fórmula 3, que ele esquentava o carro pra andar, então já largava tudo quente, tudo andando.
Na Fórmula 1, como nunca tinham feito pitstops, nunca tinham pensado nisso, né? E aí foi onde eles fizeram um dos primeiros pitstops, eu não sei se foi 82, mas que aí foi um pitstop com muito sucesso, porque ele abriu no começo, que estava mais leve, parou com o pneu, botou o pneu quente novo e continuou rápido, né? Então, na época era uma coisa óbvia, quer dizer, hoje em dia é uma coisa óbvia, né? Mas naquela época eles não tinham parado para pensar nisso. O primeiro pit com reabastecimento foi no Brasil, na primeira prova de 83, inclusive num dos pitstops, começou a pegar fogo no carro do Rosberg, do carro do Keck. Aí ele sai do carro, os caras, não, volta. Aí ele voltou e foi segundo lugar na prova que o teu pai venceu. Caramba. E essa prova da África do Sul que eu comentei, que uma das duas Brabhams foi embora. Na verdade, eu deveria assistir ela de novo pra ter certeza disso que eu tô falando, que já faz bastante tempo e na época, 83, eu tava com 12 anos. Não. Tá. 12. Isso mesmo. Só? Você achou que era mais, né? 12 de vida ou de carreira já? Agora é o segundo que tá pegando no pé também, não é só um, né? O engajamento sobe, o pessoal dá risada no nosso chat aí, aquela hora começa aqui. Vai, próximo assunto, manda pau aí. Já que falamos de pneus, os pneus foram fundamentais nessa prova do Qatar na Fórmula 1, só posicionar o pessoal. Lá no Pequeno Prêmio do Qatar, que foi a prova sprint, adorei essa denominação, Pequeno Prêmio do Qatar, para as provas sprints. O Max já foi campeão na primeira vitória do Oscar Piastri, numa prova sprint, não foi uma vitória de prova de grande prêmio mesmo, mas o Max já no sábado liquidou o campeonato, foi campeão chegando na segunda colocação na prova sprint, mas tivemos muita discussão em relação aos pneus aqui, de um fim de semana com muitos assuntos interessantes. Vamos começar falando do assunto pneu, que eu acho que foi um assunto importante. Pelo desgaste de pneus, do pessoal abusando ali das zebras, principalmente nas curvas 11 e 12, encontraram umas fissuras microscópicas ali, a Pirelli identificou um desgaste excessivo de pneus e reduziram, aliás, obrigaram todo mundo a fazer stints com 18 voltas. No máximo 18 voltas do pneu. Se o pneu fosse um pneu usado, tinha que entrar na janela de 18 voltas, desconsideraram volta de entrada e saída de box. Mas tivemos uma prova meio nascarizada ali, né? Nascarização da Fórmula 1 rolando, algo que eu sempre defendi. Mas o que vocês acharam dessa solução para tentar evitar um fiasco, talvez? Não, acho que não teve problema, sendo igual para todo mundo, entre aspas, né? Mas tem 2 pontos interessantes que eu achei. O primeiro é que você viu tanto que os pilotos cansaram, né? Sim. Assim, óbvio, tem a questão, o fator do calor e da umidade lá, mas muito diferente de uma corrida normal, que o piloto anda a 90% da capacidade mais pela estratégia mesmo, ter que fazer o pneu durar e tudo. Como agora o máximo era 18 voltas por pneu, o piloto podia andar muito mais forte o tempo inteiro. E se viu os pilotos, cara, o Sargent não aguentou, os pilotos reclamando, abrindo viseira, botando a mão pra fora, tanta coisa assim. É engraçado que na minha época era assim, né? Era andando, classificando o tempo inteiro. Né? Até achei engraçado porque você viu durante muitos anos agora, o cara saia do carro intacto, né? Tem hora que não sai nem uma gota de suor, né? E agora, né, essa corrida especificamente, os caras andaram, como eles disseram, a 100%, porque você pega o pneu médio, o pneu duro, não gostava. 18 voltas era metade da vida normal, em uma corrida normal deles. Então eles andaram classificando a volta, todos os stints, que os caras morreram, né? Muito engraçado. Todos saíram completamente bem cansados. O Ocon vomitou, inclusive. Então... Dentro do carro. Esse foi um ponto. E o outro... Dentro do carro não, dentro do capacete. Do capacete, Pior ainda. E outra coisa que não chamou atenção, mas foi interessante, quando perguntaram pro Max, Max, você gostou desse formato? Assim, não é que é um formato que eles estão testando, né? Foi um problema que tiveram lá pela situação dos pneus com a zebra nas velocidades. Perguntaram pro Max, o que ele achou desse? Ele falou, olha, a gente desenha carros, né, para a situação do regulamento. Então, na situação atual, é um pneu relativamente frágil comparado com pneus que já tiveram no passado, esse Pirelli. Então, eles desenham um carro para essa situação do pneu aguentar bastante, de ter pouca degradação. Isso é um trabalho, obviamente, muito
né, pesado de muitos anos, de muito estudo, para conseguir adequar o melhor possível esse pneu. E aí, fazendo dessa forma, aí você tira um pouco, você tiraria um pouco essa vantagem da Red Bull, que eles estão tendo tanta vantagem, né? Então, o Max falou uma coisa que, assim, obviamente, não é puxando pelo lado da Red Bull, mas falando, olha, eles podem fazer o formato que quiserem, mas no formato atual, né, normal, sem ser esse de 18 voltas, a gente construiu o carro para isso. Se for para ter uma corrida dessa, sim, obviamente a gente vai fazer um carro diferente, talvez mais parecido com o da Ferrari, que consome mais pneu, mas que é muito rápido. Já tiveram algumas provas, né? Enfim, mas eu achei, pelo fato dos pilotos terem que andar no limite o tempo inteiro, eu achei isso interessante, sim. Porque você vê os pilotos errando um pouco mais, cansando mais, então você bota um fator aí mais... Eu achei interessante. Não pelo fator de 18 voltas, mas pelo piloto tá andando no limite o tempo inteiro. Então força ele a errar um pouco mais. Fisicamente é mais difícil. Então eu gostei. O que você achou, Cris? Você é bem político aqui, não porque eu tô sendo político, porque eu realmente enxerguei desse jeito. Eu concordo com isso que você acabou de falar, do fator de estar andando 110% meio que durante 18 voltas, e daí força o piloto a de repente cometer algum erro. Mas também concordo com você. Eu acho que nascarizar a corrida um pouco demais... Democratizar um pouquinho, né? Eu não acho legal. Os segmentos ali. Eu não acho. Eu também entendo esse ponto de vista do Max, né? O carro, ele é desenhado, ele é projetado para suportar um pneu com uma certa característica. Agora você vai mudar, a gente não vai mais dar 30 voltas, a gente vai dar 10 voltas. Opa, então eu não precisava ter desenhado um carro desse jeito, podia ter desenhado de outro jeito. Então, é só nesse aspecto que eu não... Não, mas aí eles poderiam fazer no futuro uma coisa diferente. Vamos supor, mínimo 4 pitstops na corrida, por exemplo, entendeu? Você tem que ter... Então isso vai forçar as equipes a terem muito pitstops para usar mais pneus, ou usar mais pneus no limite. Tudo bem, mas esse ano, nesse caso... Não agora, né? Eu tô falando assim, acho que não é uma ideia má. Ah, tá, mas concordo com você. Eu acho que seria legal, só que precisa avisar todo mundo antes. Sim, óbvio. Daí sim. Obviamente. Daí sim. Eu também acho que esse formato pode ser que pegue, porque eu sei que nas redes sociais as conversas sobre a prova ficaram muito divididas. Tipo, gente que gostou da prova, gente que não gostou da prova. Porque a prova ficou confusa. Tiveram exato. Muitas paradas de boxe, aqueles elásticos, vai pra frente, vai pra trás, quem tá aqui, quem tá ali. Então, ok. Teve a dinâmica da prova, né? Mudou bastante, mas ao mesmo tempo, pra quem não acompanhou certinho, bagunça. Eu acho que bagunçou um pouco. Mas eu penso junto com o Nelson. Eu acho que, não, claro, para esse ano, mas para um próximo ano, eles podem pensar em, sei lá, usar os 3 compostos de pneu numa prova. Também seria legal. Só que eu acho que, daí eu vou concordar com ambos, só que precisa avisar todo mundo regulamento, antes. Exatamente. Então, sei lá, 6 meses antes, um ano antes, daí todo mundo começa a trabalhar com aquele mindset, né? Então, o ano que vem vai ser, esses 3 pneus, a gente só pode dar no máximo 15 voltas, sei lá, 10 voltas, 18 voltas, daí sim. Eu também acho, um regulamento não. A partir de agora, todo mundo vai ter que usar os 3 no ano que vem. A única coisa que tira é aquela arte de você poder guiar economizando o pneu, né? E tem gente que sabe fazer isso. Por exemplo, o Pérez sempre foi um piloto forte nesse quesito. Então, ele sempre soube, na carreira dele, economizar bastante pneu, e em várias oportunidades teve muita vantagem com isso. Verdade. Então, você já elimina esse fator, né? Porque imagina, se você estiver parando a cada 10, 15, 20 voltas, você está praticamente classificando todo o stint. É outro tipo de corrida. Que, aliás, também, coitado do Pérez, de novo, um fim de semana, tá ossa ali a vida do Sérgio Pérez. 3 punições por track limits, mas a gente vai falar do track limits também. Acho uma coisa também deixar claro aqui, que muita gente culpando a Pirelli, claro, o pneu é da Pirelli, mas ao mesmo tempo a Pirelli faz especificações de pneus que a Fórmula 1 pede para ela fazer. Então, se é um pneu que é para durar menos, ela tem que fazer um pneu de acordo com... Não, mas esse problema que tiveram é mais um fator da pista, da zebra, que eles pegam a zebra com muita velocidade, o pneu deve vibrar numa velocidade muito alta.
Você viu a quantidade de zebras que pega lá, é a volta inteira pegando zebra, entendeu? Então, assim, tudo bem, historicamente, né, a Pirelli não tem o melhor histórico, vamos supor, de qualidade de pneus ou duração de pneus, comparado com um Michelin, por exemplo, que, né, sendo bem franco aqui, sem puxar saco, sem ser político, os Michelins, pelo menos na minha carreira, toda vez que a gente usou, sempre foram pneus, assim, fora da curva de bons, né? Mas, assim, o que importa é que são todos iguais para todo mundo. Isso é o que importa, né? Eu acho que seria chato, né? Você pega a época que tinha vários compostos, várias montadoras, né? Várias empresas diferentes de fabricantes de pneus aí. Beleza, aí você tem esse lado também da equipe trabalhar bem com a sua fabricante de pneus. Mas eu acho mais legal realmente ter uma só e é a mesma para todo mundo. O pneu é muito mole, o pneu é muito duro. Pra mim isso, cara, porque você se adapte com o pneu que tem, entendeu? Então, enfim, acontece de vez em quando esse tipo de coisa, né? A Pirelli não pode... Eu acho que o que tem, na minha opinião, o que tem que mudar mais aí são as zebras dessa pista aí. Que parece, até pegando o seu troféu aqui, pra quem tá vendo no vídeo, parece meio que de lado, né? Como se fossem umas pirâmides ali, pontudas as zebras do... Parece aquele chocolate Toblerone. Eu acho que não é pelo formato, eu acho que a zebra, ela segue o padrão FIA. Só que são a quantidade que ela tem, nas velocidades que os carros estão pegando, no ângulo que o carro tá pegando, toda a curva, você vê várias curvas, zebra. Tanto é que a gente vê esse monte de penalizações que os pilotos pegaram. Eu acho que mais o fator do estilo da pista que não é legal. Inclusive, eu acho que essa parte de track limits aí realmente é o pior problema da Fórmula 1 hoje. Mas são os desenhos das pistas, né? Você pega antigamente, a zebra era no meio-fio. Então fica longe dela. Lógico, aí tem a questão de segurança. Pô, se vier um carro rodando e bate nela, decola. Eu entendo. Mas tem que achar o meio termo, entendeu? Porque realmente fica um negócio... O meio termo terminou a zebra, mete brita. Se ou começar a meter brita, ninguém vai sair. Grama, igual era em Monza, nas Ascaris ali, então, entendeu? Mas daí eu acho um absurdo eles continuarem com esse, não vamos chamar de problema, né? Senão vai ofender a FIA, a Fórmula 1, esse desafio. Principalmente depois de tudo que eles passaram na Áustria, né? Então, na Áustria já tiveram uma corrida que foi muito difícil. E classificação, os dois foram extremamente difíceis. Pô, será que eles não aprenderam na Áustria? Tiveram que ir para o Qatar sem fazer absolutamente nenhuma modificação na pista, onde dinheiro é o que não falta naquela parte do mundo. Então, eles com certeza poderiam ter modificado a pista e não sei o que tem que fazer, mas não é a Fórmula 1 que se vende como a categoria mais... a maior categoria do mundo, que, enfim, que tem isso, tem aquilo, tem todos os possíveis desenvolvimentos. E então, inventa alguma outra coisa, porque... cada volta alguém era penalizado praticamente. Isso é ridículo. O Pérez tomou 3 punições na corrida. Nossa, eu não gosto nem de conversar, eu não gosto nem de comentar, senão eu fico nervoso. Mas como você pode punir um piloto por volta por causa de track limits? Então você não está participando de uma corrida, né? O track limits tem que ser um track limit natural. Sim. Como você comentou, coloca a grama, coloca a brita, coloca alguma coisa que naturalmente limita o piloto. O DTM fez uma coisa interessante na Áustria. A primeira curva, e aquela que é a 3, que seria a segunda para a direita, eles entregaram para Deus. Tipo, dane-se, passou, não tem problema nenhum. Mas nas últimas duas, que são aquelas duas para a direita rápidas, em descida, eles colocaram, seria na metade da zebra, eles colocaram como se fosse uma espécie de cone, entre aspas, é uma marcação com um negocinho de borracha pra cima. Se o cara batesse, tomava uma advertência, na segunda tinha que fazer a punição do DTM. Então assim, era bem claro, tipo, ele deixava você passar um pouco do limite, mas você era obrigado a voltar pra tangência normal, você não podia ficar andando muito tempo em cima da zebra. No DTM funcionou bem, mas claro, são categorias diferentes, carros diferentes, dinâmicas diferentes de prova. Mas eu achei um pensamento por uma solução ali.
Eu concordo com isso que você acabou de falar, um pensamento. Se é a solução correta ou não, a gente não sabe, porque um carro de DTM é bem diferente de um carro de Fórmula 1, até porque as velocidades em curva são gritantemente diferentes e a mudança de direção num carro de Fórmula 1 é muito mais rápido. Agora, que eles precisam inventar alguma coisa, eles precisam, porque é muito fraco essa solução de... Inclusive, até li em alguma coisa que eles estavam todos felizes, né? Porque agora a gente só está levando uma volta para punir. Você não tem que estar feliz em punir depois de uma volta, porque agora a gente acelerou o processo. Você tem que estar feliz em inventar alguma coisa que não precisa punir, porque naturalmente já limita o piloto. Então, no meu modo de ver, tá tudo indo num caminho meio estranho. Mais ou menos, porque na classificação punir o Piastri na entrevista. Ele tava dando a entrevista, não sei o que, aparece lá em cima. Pam. Ok, tudo bem, mas se tivesse um limitador natural, isso não teria acontecido. E teria mudado muita coisa na dinâmica da prova. Inclusive, acho que o vencedor não teria mudado, mas... Corrida, vitória de Max, um duplo pódio da McLaren. Pódio 500 da McLaren na Fórmula 1, 500 e 501 ali. A gente vai começar na corrida principal, então. Quer falar da sprint? Podemos falar da sprint. O que vocês acharam da sprint? A sprint eu não consegui ver. Eu vi a principal. Mas você sabe quem ganhou, pelo menos, né? Sim, o Piastri. Então tá bom. Eu acho que, resumindo um pouquinho, o Piastri foi muito bem esse final de semana, mas contou com a sorte, né? Contou com a sorte de uma penalização do Lando, que largou em 10º, na principal, né? Isso. Contou, assim, o Lando esse final de semana ainda mostrou que é mais rápido que o Piastri, só que eu continuo dizendo que o Piastri é um fenômeno. É um próximo fenômeno aí. Eu acho que no final da corrida principal o Piastri cansou um pouco, por isso que o Lando tava chegando e a equipe falou, segura aí. E ele não gostou muito. Ele foi até engraçado, né? Eles falando, segura aí um pouco. E aí ele perguntou, mas... Aí ele falou, mas por quê? Não, porque o Russell tem uma chance. Ele falou, exatamente, o Russell tem uma chance de chegar, então eu tenho que acelerar, né, caceta? E aí, enfim. Mas... Não, eu acho que eu também teria pedido pra segurar, porque a chance de dar alguma coisa, estava claro, um segundo e um terceiro, não tinha chance de vencer. Também o Russell estava muito atrás, né? Depois do pit stop ele ia cair mais de 10 segundos atrás, não tinha por que ficar forçando. Mas, enfim, muito bom ver o Piastri ali, só que ele deu sorte no final de semana, um pouco sorte assim, né? Contou um pouco com a... circunstâncias com o azar um pouco do Lando durante o final de semana inteiro. Eu acho que, teve... Vamos falar da corrida principal também, em geral. Querem falar ou vamos... Quer uma consideração da sprint? Eu acho que só tem uma consideração que eu gostaria de fazer. Como é extremamente importante você estar no lugar certo na hora certa, né? E a gente já conversou sobre isso em alguns episódios já no passado, o quanto que nesse aspecto faz a diferença para um piloto. Você pega o Piastri, ótimo exemplo. Imagina se ele entrasse numa McLaren na mesma situação que a McLaren estava alguns anos atrás com a Honda. Isso, exatamente, que eles passaram gramando 3 anos. Tanto que as primeiras 7 corridas do ano estava se falando que o Piastri estava fazendo um bom trabalho, mas ponto final. Ele passou de um bom trabalho para um fenômeno. Porém, eu tenho um comentário, assim. Desde o começo, a gente falou, esse cara é diferenciado. Independente do carro tá ruim, ele tava ali andando bem próximo do Lando. Bem próximo do Lando, para alguém que não correu o ano passado, e era o ano de estreia dele na Fórmula 1, comparado com um Lando que tinha destruído o Ricardo, e um Lando que já tá o quê? Há 6 anos na Fórmula 1, 5... Desde 19. Então, 5, 6 anos correndo de Fórmula 1. Mas como mudou a percepção de todo mundo e mudou a vida do Oscar, né? Então ele saiu... A McLaren, nas primeiras 7 corridas, era praticamente o pior carro do grid. Não, pior era as duas primeiras. As 2 primeiras eram muito ruins. Aí começaram a ficar ali no meio. Tudo bem, mas melhorar um pouco. Ali no meio era 15º, 12º, por aí. Depois da segunda prova, perguntaram pro Piastri se ele se arrependia de ter saído da Alpine ou não.
Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Se estavam fazendo essa pergunta para o Piastri, ele saiu de uma situação, se ele estava arrependido de ir para a Alpine ou não, para vencer a primeira corrida dele de Fórmula 1, tudo bem, foi uma corrida de sprint, mas venceu a primeira corrida dele de Fórmula 1. Resumindo essa bagunça toda que a gente falou agora, ou eu falei, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Senão, imagina, se ele ficasse 3 anos andando entre 15º a 20º, o próximo contrato dele lá na Fórmula 1 não ia ser uma equipe grande que estaria atrás dele. Provavelmente ele iria para uma Alfa Romeo. É óbvio que daqui 3 anos a Alfa Romeo vai virar Audi, enfim. Ou não, né? Pode ser que não vire mais Audi. Tá bom, mas ele estaria pensando a única oportunidade... A McLaren não teria renovado o contrato dele no A única coisa que eu tenho, só para fechar esse assunto, chato não, mas o pessoal quer ouvir as outras coisas, é que assim, sim, no lugar certo na hora certa, porém é mais em comparação com o seu companheiro de equipe do que até seu carro, entendeu? Porque ele podia ser o pior carro do grid, mas se ele tivesse sempre na cola do Lando, o cara é especial. Porque ele sabe que o Lando era bom. Mesma coisa botar o Alonso agora na... Sei lá, qual que é a equipe que esteja mais lenta agora? Talvez a AlphaTauri? Não sei. AlphaTauri ou a Haas, vai. A Haas, beleza. E aí, botar um moleque novo e andar na cola do Alonso todas as corridas. Você já sabe que o cara, é diferenciado. Entendeu? Vou concordar com você nesse caso, porque o Lando tá vindo de uma situação onde ele acabou de bater o Ricardo. Então tá todo mundo com aquela percepção, nossa, se ele era quase toda a corrida meio segundo mais rápido que o Ricardo e o Piastri tá andando a mesma coisa que ele, esse Piastri deve ser bem especial. Então, por esse lado, eu concordo. Você, independente de tudo isso que a gente está conversando, você é sempre comparado ao seu companheiro de equipe. Sempre. Em qualquer categoria que você só para fechar sprint, eu esqueci de um assunto. Opa! Eu não sei se é coincidência, mas quando o Max estava para ganhar também o primeiro campeonato dele, você viu também meio comida de bola que deu na largada, né? Lá de Abu Dhabi, naquele ano. Sim. E aconteceu, no dia que ele foi ganhar um campeonato aqui também, a largada dele também não foi das melhores, né? Parece que, se a gente for achar um pequeno defeito talvez que ele tenha, né? Nesses momentos, mas tudo bem que tava na mão dele, óbvio. Se ele não ganhasse o sábado, ele ia ganhar domingo ou ganhar na próxima corrida, enfim. Tava na mão dele, né? Mas mesmo assim, parece que no dia que vai acontecer, eu não sei se ele fica nervoso, eu não sei se tem alguma coisa, mas, né, dessas 2 ocasiões, do primeiro ano e desse, eu não lembro do ano passado, ele, não sei se foi coincidência, mas ele foi onde ele falhou na largada, né, um pouquinho. Ele passa uns apertinhos. É que como ele tá sempre largando na pole position... Ele é o que fica mais tempo o pneu esfriando, né? Pneu esfriando também. Então sempre tem alguma coisinha. E também teve a largada de compostos diferentes, que o Russell veio na sprint com o macio e passou. Sim. O pessoal tinha essa questão também ali. Quero saber sua opinião também. Pode mandar aí a opinião sobre esses temas aqui no nosso chat, nos nossos comentários e também no nosso @pelaspistas360 no Instagram. Não esquece de falar do like, né? Dá o seu like. Então, você esqueceu pra câmera, do like. Então pede você, Christian. O pessoal... Então quebra a lente da câmera. Cuidado, dá seu tá? like, vai. Pode dar uma vez só, tá, gente? Não precisa dessa agressividade. Se não você dá 2 vezes, você tira o like do vídeo. Você tira o like do vídeo. Não, uma vez só. Na prova principal, já que o assunto foi largada, tivemos o primeiro grande incidente ali, também com pneus diferentes ali, o Hamilton com o macio, o Russell com o médio, um sanduíche das Mercedes ali. Depois o Hamilton pediu desculpa, falou que tudo ok, mas de novo tivemos um entreverinho entre Hamilton e Russell. Então a gente teve Max de médio, Russell de médio e Hamilton de macio. Daí o Hamilton ainda solta aquele rádio na volta de apresentação, né? Então, eu acho que nessa situação, esse povo que tá em volta de mim, eles vão me debulhar, né? É óbvio que ele falou aquilo lá. Só pessimista já. Não, eu nem acho que ele falou eu acho que ele falou para todo mundo ouvir, para ele mexer com a cabeça dos outros. Mas de qualquer jeito, ele quis, no meu modo de ver, ele errou. Eu até fiquei surpreso, né? Porque raramente a gente vê ele cometer um erro.
e ele quis capitalizar ao máximo em cima daquele pneu macio. Sim. Ele freou tarde pra caramba, me surpreendeu onde ele freou. A hora que ele freou e começou a passar o Russell por fora, eu falei, não é que ele vai conseguir passar todo mundo por fora na primeira curva. Só que daí aquela imagem de frente, eu não consegui entender por que ele freou meio que em V, né? Uhum. E a hora que ele freou meio que em V, ele achou que o carro do Russell ia acontecer o quê? Ia simplesmente sumir, né? Não, ele achou que o Russell ia tirar, ia frear um pouco antes. Ele mas não dá, errado. né? Ele calculou Ele errado, calculou porque é uma fração de segundo. Exatamente. Você não consegue segurar. O outro falou, eu não tinha pra onde ir, porque eu tô com o Max de um lado, o meu companheiro de equipe aqui do outro lado. Eu acho que foi total incidente normal de corrida, entendeu? Eu também acho só que foi erro do Hamilton, mas foi incidente de corrida, não foi aquelas barberagens. Não. Ele aquelas situações, é uma largada, então você automaticamente toma mais risco. Você tá com um composto mais mole, com você gente quer aproveitar. Em volta, você quer... Aí E mais um risquinho ainda. Não, e as pessoas que estavam em volta de você estão com um pneu diferente do seu, né? Então você quer aproveitar mais ainda. Então ele não tá disputando o campeonato, sabe? Não tem nada a perder. Então você bota todas as coisas em jogo, vai aumentando o risco de coisa que você vai fazer, entendeu? Então ele foi meio que pra tentar e não deu certo. Eu acho que assim, sobre essa batida, o Russell ficou reclamando demais no rádio. Ele até levou uma chamada do patrão dele, do Toto. Do Toto. Não era o Toto, era o... Não, no final era o Toto. Era o final? No final era o Toto. Ele falou, cara, segue sua corrida, depois a gente conversa sobre isso, né? Tipo, ele ficou, né? Xingou um monte, né? O rádio, ninguém ouvia nada. E aí depois de novo, e depois, sabe, umas 3 vezes. Cara, aconteceu. Não adianta falar nada. Eu sei que o piloto fica frustrado, porque, tá largando ali bem, isso aqui tem uma pequena chance ali de pódio, vitória, assim, se der alguma coisa muito errada com a Red Bull, talvez vitória. Cara, mas deu um negócio errado, o que adianta ficar reclamando na pista, entendeu? Tipo, fala no box, né? E ficou naquela... pessoal, isso e aquilo, 3 vezes, até o que o Toto falou, cara... Eu acho que não era o Toto não, hein? No final era o Toto. Não, no final era o Toto. Falou, cara, foca na corrida, depois a gente fala. Eu acho que ele não tava lá no Qatar. Ele não tava no Qatar. Mas ele devia estar no rádio, seja lá onde ele estivesse. Na fábrica. Ele fez não sei se ele estava na Inglaterra. Bom, enfim. Que ele caiu de esqui. Mas eu concordo com você. Eu ouvi a voz do Toto no final. Tomou ali o famoso pito. Aliás, quem tem que tomar um pito também ali grande, Lance Stroll, hein? Pressão ali de novo do Lance Stroll nesse fim de semana, um fim de semana horroroso do Stroll. Sei que tem mais assuntos da prova, é que você falou do pito, eu lembrei aqui. Sentindo a pressão, garoto, hein? O Stroll, porque já começou um zoom de que pode ter a venda da equipe. O grupo Aramco lá tá querendo comprar mais ações da Aston Martin. A Aston já tá montando uma equipe no WEC. Será que finalmente chegou a pressão pro Stroll? Olha, né, o Chris pode me corrigir de novo se eu estiver errado, mas eles vivem assim, né? O Stroll, ele vai fazer isso enquanto ele estiver gostando. Ele não, sabe, ele pode até ter sonhado com isso a vida inteira e tudo, mas ele não precisa daquilo. Ele não faz aquilo por dinheiro, não faz aquilo, ele faz como, entre aspas, diversão. Não é diversão, né? Óbvio que é trabalho. Mas aquilo não vai mudar a vida dele financeiramente, ele vai poder continuar fazendo o que ele quer, viajar para onde ele quer, comprar o que ele quiser. Então você fazer uma coisa que seja desagradável para você nos finais de semana, sendo que você já tem a sua aposentadoria desde que você nasceu para as próximas 10 gerações, sabe, ele não vai precisar fazer isso. Então realmente, se ele encher o saco disso e não quiser mais, ele vai largar. Agora, eu não conheço ele e eu não sei como é que é, mas pode ser que seja uma coisa próxima, né, no futuro próximo, que ele fale, cara, eu não preciso desse estresse, não tô afim. Se for pra isso, eu posso ficar em casa, posso trabalhar com meu pai, posso fazer o que eu quiser, né? Ou realmente é porque o cara gosta muito e o cara tá frustrado com ele mesmo, né? Que o cara realmente... O cara quer, o cara é apaixonado por isso. Eu não sei, eu não posso julgar se é isso ou não, né? Mas... Então é uma situação complicada ali. Agora, né, você mencionou o negócio da WEC, na Aston Martin na WEC. As equipes estão fazendo isso, obviamente, por
por outro motivo, né? A maioria deles estão fazendo isso porque a tecnologia é muito parecida da WEC, da Fórmula 1, né? Do carro híbrido. Então, eles estão jogando os orçamentos na fabricação do carro de WEC, no Hipercar. E aí a Fórmula 1 usa aquela tecnologia. Então, eles tiram um pouco de custo da Fórmula 1 e é uma jogada meio financeira. Eles conseguem desenvolver um pouco mais com isso. Então, eles pegam um outro departamento que não entra no teto de gastos da Fórmula 1 para desenvolver uma tecnologia que eles vão aproveitar na Fórmula 1. Então, muitos estão fazendo. A Alpine está fazendo isso, a Aston Martin, a Ferrari. Estão fazendo isso porque não é puramente. O WEC, realmente, o que eles vão gastar de dinheiro comparado com o retorno que tem na WEC não faz sentido, não é nada, entendeu? Então, a WEC deu muita sorte, foi muito inteligente em criar... Será que eles realmente pensaram? Não, acho que foi sorte, acho que foi mais sorte. De criar uma tecnologia parecida com a Fórmula 1, que a Fórmula 1 falou, opa, a gente tem um teste de gastos aqui, vamos fazer uma equipe ali, que a gente desenvolve aí a tecnologia usando aqueles carros, e a gente aprende com aquilo para passar pro carro da Fórmula 1 e a gente economiza um pouco, né? E é muito mais eficiente. Tá aí, realmente também quero saber a sua questão sobre isso aqui, essa pressão, esse piti. Então... Quero saber a sua também, Christian. Voltando ao Stroll, o que me chama a atenção é que no começo do ano, na primeira corrida do ano, o Alonso terminou no pódio. Isso. Então foi um resultado fantástico para Aston Martin. Só que o Stroll foi bem também. De mão quebrada. De mão quebrada, exatamente. Era isso que eu ia falar. Ele tava de mão pulso, sei lá o que era, mas... Acho que tudo, né? Então, mas ele terminou o quê? Em quinto, sexto, mas estava andando lá na frente. Agora, como é que quando ele tá tudo em ordem, ele tá andando, o delta dele em relação ao Alonso é maior ainda, sendo que na primeira corrida do ano tinha aquele rumor extremamente forte que talvez o Drugo ia correr no lugar dele, de tão mal que o Stroll estava. Fisicamente ele estava mal. Agora que tá tudo em ordem, ele está pior ainda. Que vai em linha com o que o jovenzinho comentou dele. Às vezes, de repente, falta aquela faca no meio dos dentes, porque ele não precisa fazer isso. Ele faz até quando ele tiver afim. Então, eu acho que, de repente, essa faca no meio dos dentes que falta é que faz a diferença do piloto ter aquela vontade de tentar arrancar aquele último décimo, 2 décimos. E só para fechar esse assunto, é o que mostra o mental dos pilotos, que é importante, né? A gente sempre fica tentando comparar pilotos aqui. Todos na Fórmula 1 têm muito talento, isso não tem a dúvida. Do Sargent ao Max. Mas quando a cabeça não tá funcionando, cara, é um esporte muito difícil, é de muita pressão, né? O holofote do mundo tá ali, né? No peso nas suas costas. Então, o que o Pérez tá passando, o que o Sargent tá passando, o que o Stroll tá passando, é tudo, eu vou dizer que é 80% mental, né? Lógico, tudo bem, em termos de talento, o Stroll não seja bom igual o Alonso, o Sargent não é bom igual o Max, ou o Albon. Mas, cara, é cabeça. A cabeça, e eu já passei por isso, né? Eu sei o que eu tô falando. Quando a cabeça não tá bem, quando, né, você se perde, não tem jeito, cara. Você entra no carro já com o pé atrás. Com o pé atrás, e isso, cara, tira a sua confiança. E quando você não tem confiança, quando você entra num carro de corrida sem confiança, cara, o negócio vai pra trás de uma maneira que é tão rápido que não tem explicação, assim, é muito complicado. Quando tá tudo em ordem, é difícil. Imagina quando tá faltando alguma coisa, quando tá faltando... Você pega uma pista de alta, vamos supor que você perde 1 décimo em 4 curvas, que não é muito, se eu parar pra pensar, meio décimo, 1 décimo, são 3, 4 décimos que você perdeu por volta. 3, 4 décimos, esquece, acabou. Que é uma teoria que eu tenho em relação ao que você comentou do Stroll no começo do ano e agora. Eu acho que a diferença, claro, que piorou, aumentou, do Alonso pro Stroll aumentou ao longo do ano. Sei lá, se era 4 décimos na primeira corrida, tá em 6, 7 agora. Mas a evolução da Aston Martin parou. Então, nesse espaço de tempo que tem o Alonso e o Stroll, entrou uma galera agora. Entendeu? Entrou mais gente na disputa. Tipo, a McLaren que estava lá atrás entrou nessa discussão. A Ferrari entrou na discussão. Então, a Aston Martin, que era o segundo carro do ano, já não é mais. E aí entra a diferença, realmente, do Alonso, que ainda consegue brigar um quarto, um quinto,
pro Stroll que ficou pra trás. Essa tua colocação ela é bem interessante. Vamos pegar do ponto de vista de tempo, né? Se no começo do ano ele estava entre 3 a 4 décimos atrás e agora ele está 6 a 7, de repente um carro não evoluído, que a Aston Martin parou um pouquinho, o Alonso consegue extrair mais do carro. Então ele tá andando, se no começo do ano ele estava andando 99%, 100%, agora ele tem que andar 103% para continuar andando em quinto, sexto, até um pouquinho mais atrás daquilo que ele estava andando no começo do ano. Então daí acaba beneficiando o Alonso em relação ao Stroll. Na minha opinião é tudo cabeça. Na minha opinião o Alonso continua andando nos 99, 100 dele, ele sempre andou. Teve o problema desse final de semana que você tava andando mais no limite esse final de semana. Tudo bem que o problema do Stroll vem acontecendo algumas coisas, mas nesse final de semana, eu acho que aumentou porque você tá andando no limite do carro durante mais tempo, na prova, né? Então, quando você anda um pouco abaixo do limite do carro, a diferença era menor. Esse final de semana que você tava andando com a faca no pescoço o tempo inteiro, é onde o Alonso faz a diferença. Aí, aumenta um pouco. Você bota isso. Aí, a cabeça do Stroll, que deve estar a 1 milhão, isso, obviamente, aumentou muito, né? Então, tem essas duas questões. Mas eu acho que no início do ano, a cabeça do Stroll devia estar ok. Então, ele tava lá aquelas 3, 4 décimos. E agora, quando a cabeça vai embora, 2, 3 décimos não é nada. Acontece isso facilmente. Então, pra mim, é puramente a cabeça dele que ele não tá conseguindo entrar com o carro com metade da confiança que ele tinha até o ano passado. Eu acho que sim, mas eu também gostaria de relembrar o fato que a Aston não deu o mesmo passo para frente que os outros deram. Claramente eles eram mais competitivos no começo do ano. E será que as soluções técnicas que eles estão trazendo para o carro, será que não está colocando o Stroll muito mais em crise do que colocava ele no começo do ano? Porque ele tinha um carro menos difícil de guiar do que ele está tendo agora, então... Mas você pega a mesma coisa do diferença do Pérez do Max no começo do ano, era isso aqui... Não, mas o Pérez agora é bem claro que é tudo de cabeça. Tudo bem, mas é a mesma coisa do Stroll. Né? O carro da Red Bull, vamos pegar o carro que sempre andou em primeiro, do começo da corrida, do começo do ano até agora. E a diferença deles era pouca no começo e é gigante agora. É tudo cabeça. Tudo bem, só que o Max continua ganhando as corridas exatamente como ele estava fazendo no começo do ano. O Alonso piorou em relação ao começo do ano. Ele não está exatamente no mesmo nível que ele estava no começo do ano. Não, mas assim, mas a sua comparação com o cara do lado é aquela. Se o carro vira 23,5 no começo do ano e agora, o cara no começo do ano tomava 3, 4 décimos, agora toma 7 décimos. Tá na cabeça. Porque tem gente que tem mais facilidade em guiar um carro que está mais difícil de você guiar do que outros pilotos. Eu acho que é a cabeça dele. Pronto. Dos três, do trio que tá pendurado lá. Pérez... Tudo cabeça. Pérez, Stroll e Sargent. Eu vou 50% na cabeça e no caso do Stroll, da Aston Martin, eu vou que ele tá com um carro mais difícil de guiar e o Alonso tá conseguindo suportar essa onda bem melhor do que ele. E no caso Pérez, foi a primeira chamadinha de atenção que a gente vê do Horner. Foi grande essa chamadinha. Assim, ainda foi bem educado, Vamos ter que conversar com ele, senão ele pode perder o vice-campeonato. E a sorte foi que o Hamilton bateu na primeira volta. Se o Hamilton é terceiro, a diferença de pontos cai bastante. A sorte dele, a gente já comentou sobre isso em outros episódios, é que não tem nenhuma equipe fazendo frente para Red Bull, porque se tivesse uma Ferrari disputando o Mundial de Construtores, se tivesse uma Mercedes, uma McLaren, na minha opinião, o Pérez já estava fora de lá com essa performance que ele está tendo. É óbvio que não com a performance que ele já teve no passado, no começo do ano, que, na minha opinião, pro Pérez ele foi mais que brilhante. Só que com essa performance que ele está tendo agora, com a quantidade de erros que ele está fazendo, nossa, ele tomou track limits 3 vezes, eu acho. Punição de 3 vezes, porque a punição a cada 3 vezes que você passa, você toma um warning, na 4ª é punição. Então, aí depois dessa, cada uma é punição. Tá, tudo bem, mas foram 4 vezes, né? Ele tomou 15 segundos.
Então, ele perdeu, ele entregou. A sorte dele olha aí, que a galera, equipe- tá aqui 15 segundos aí pra vocês. Sorte dele que a equipe tá lá na frente, o Max tá somando muito ponto, que ele leva patrocinadores pra equipe, então tem a Então. questão financeira, que ele é um piloto 2 com bastante orçamento, o piloto tem muita experiência, isso, aquilo. Só que é o motivo que a Red Bull tá trazendo, teoricamente, 3 pilotos pro ano que vem pra AlphaTauri, pra já preparar pra escolher um pra entrar na Red Bull. Ou pra entrar no meio do ano, ou pra entrar no final do ano que vem. É realmente que eles sabem que não vão continuar com o Pérez, mas tá ali. Será que ele vai fazer meia temporada, uma temporada? Vai depender aí desses 3, se alguém fazer alguma coisa, que eu ainda não entendo por que eles reassinaram o Ricciardo, porque o Lawson realmente tem mostrado mais uma vez, infelizmente não deu certo na corrida, mas até então eu tava, de novo, pau a pau com o Tsunoda. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você e pensa nesse cenário. Pensaremos. Se o Max, que ele já foi campeão do mundo, fosse campeão do mundo exatamente igual, só que tivesse uma Mercedes ou uma McLaren ou uma Ferrari na frente no Mundial de Construtores, Tá. será que o Pérez estaria correndo na Red Bull em 24? Como é que é? Eu foquei. O Max sendo campeão do mundo. Então Sim. ele acabou Beleza. de ser tricampeão mundial, Sei. tudo igual, não mudou nada. Nesse Só que- cenário, possivelmente ele seria campeão mais pra frente. Exatamente. Ok, mas ele foi campeão Termina do o ano mundo. campeão do mundo. O Max termina o ano campeão do mundo. Porém, a Red Bull perde o Mundial de Construtores. Tá. Será que o Pérez estaria guiando em 24 uma Red Bull? Aí é outra então, coisa. É uma coisa bem interessante para se pensar. Depende da diferença de dinheiro que eles perdem por ter perdido construtores versus o dinheiro que o Pérez leva para a equipe, né? Mas pesaria muito mais, com toda certeza. Então, é nessa tecla que eu venho batendo. Eu acho que o Pérez está se salvando muito porque a supremacia da Red Bull é tão grande que, ele tá indo e é aquilo que o Horner falou logo Sim. depois da corrida. Precisamos sentar e conversar com ele porque no ritmo que ele tá indo agora, ele vai perder o vice-campeonato. Imagina, ele perdeu o vice-campeonato num carro que o campeão do mundo é o companheiro de equipe dele que fez mais que o dobro de pontos que ele fez. Não pode, né? A maioria dos contratos tem essa cláusula, né? De se o seu companheiro tem mais que o dobro dos pontos seus, tem a abertura de poder trocar. Foi o que aconteceu comigo em 2009. Porém, a grande discussão também foi que naquele ano, como era o ano que tinha acabado de mudar o regulamento, o desenvolvimento dos carros estavam assim, asa nova a cada 2 dias, né? E metade das corridas eu tinha um carro que tinha, sei lá, meio segundo menos de downforce que do Alonso. E aí quando chegou no meio do ano que eu tinha menos da metade dos pontos, eu falei, não, mas vocês não podem comparar, tem que comparar só as corridas que os carros estavam iguais. E aí que foi que deu a confusão, entendeu? Eu tinha menos da metade dos pontos, porém, mais da metade das corridas o Alonso tinha um difusor, tinha um bico, tinha uma asa traseira, tinha isso, aquilo. Então não podia comparar, né? Então, enfim. Mas esse assunto, metade dos pontos, acho que a maioria dos contratos tem isso. Se você tem menos da metade dos pontos do seu companheiro de equipe, a gente tem a possibilidade, abre a brecha da gente poder trocar por outro piloto. Eu tô com você, mas tendo menos de metade dos pontos ou não, a diferença continua sendo muito grande. É enorme. E só para parênteses rapidinho, quando você falava isso pro Flávio, o que ele respondia pra você? Não, porque foi um assunto da noite pro dia. Aí quando a gente falou, cara, você não pode comparar metade das corridas. Você não tem como provar isso. Como não tem? O cronômetro tem? Não, você não tem como provar Que ele tava com um difusor que os caras eram diferente, ou com diferentes, bico. isso, aquilo. Eu falei, não, tudo bem, tem mas até a justiça aceitar isso, vai passar muito tempo e... Tipo assim, sabe? Tipo... Não, mas não vamos no ponto de vista da justiça. O que ele falava pra você como nada. relacionamento de ambos? Né? Nada, a equipe tava de boa porque sabia que meu carro era... Muitas corridas era de 3 décimos a meio segundo mais lento. Então a equipe tava de boa com isso. Por isso que deu a confusão depois. Mas tava claro que nosso carro era mais lento com todas essas coisas, né? Não, mas tudo bem, a gente não tá ligando pra isso. Foi assim. Então. E no entanto,
Tantos pilotos jovens querendo correr de Fórmula 1. Tá vendo? Tantos pilotos jovens. Tem um que a gente vai falar daqui a pouco também sobre caminho de Fórmula 1, que também tá se desenhando aqui algumas coisas aqui. Só sobre erros para encerrar, mais um fim de semana de erros nossos no nosso bolão aqui. Erramos também praticamente tudo aqui, tirando a vitória do Max. Quase a pole a gente errou também aqui. Quem é que chegou mais perto? Eu acho que ninguém. Não? Não, você colocou Piastri no pódio em terceiro, ele foi segundo. Você botou Leclerc em segundo. Ele foi quinto. Eu coloquei Norris em segundo, ele foi terceiro. O Sainz, coitado, nem correu. E o Nelson botou também Norris em segundo e o Leclerc em terceiro. Então, Errados iguais. Errados iguais. Mas foi morno. Foi. Porque tava todos entre os 5 primeiros. Sim, eu tô entre os 5. Não, o meu nem correu. O meu foi o último. nem largou o meu. Não vai nem contar como corrida. Vai estar lá, tipo, participação. Vai dar diferença no fim de semana e largada. Vai ser uma confusão quando ele chegar, sei lá, uma marca redonda na Fórmula 1. Turma, aproveitar e fazer nosso momento pit stop. Daqui a pouquinho tem mais assuntos pra vocês. Momento pit stop de hoje, vamos falar literalmente de pit stops. No Grande Prêmio do Qatar, nós tivemos um novo recorde de pit stops da Fórmula 1. A McLaren fez uma parada em 1 minuto e 80, 1 segundo e 80, 1.8 cravado, superando em 2 centésimos o tempo que era da Red Bull, que era de 1 segundo, 1.82. A McLaren fez em 1.80. E nesse fim de semana, Nelsinho, você foi disputar lá os 200 quilômetros de Buenos Aires e era um pit stop diferente ali, inclusive com troca de piloto e muito rápido, não era? Então, quando o Chris falou, antes na de eu ir semana pra passada, lá, né? ele comentou, os pit stops lá são malucos, você vai ver menos de 10 segundos, troca pneu e piloto. Falei, isso deve ser na época, na década de 70, quando ele correu lá, e hoje em dia deve ter aqueles regulamentos meio tempo Nutella, mínimo, tempo mínimo, isso, aquilo, né? Porque eu nunca tinha corrido na Argentina, né? Eu corri de Fórmula E, mas não tem nada a ver, é tudo Fórmula E. Corri de Fórmula 3 há 20 anos atrás também. E aí eu cheguei lá, aí eu perguntei pra eles, e aí, como é que é o pit stop? Aí eles começaram a mostrar vídeo, né? Eu falei, mas não tem tempo mínimo? Não. Eu falei, cara... então, geralmente esses pit stops malucos só pra... Esse ATC2000 que a gente tá falando é a coisa de 2 pilotos, corrida de 1 hora e pouco, enfim, larga um e termina o outro. Geralmente, o mais fácil é você sair do carro, né? Você só sai do carro e o outro que tem que entrar, botar cinto, aquela correria. E eu pensei o final de semana inteiro, falei, eu que vou provavelmente largar porque eu só preciso sair, né? Mais fácil e tal, eu faço a parte menor da corrida, porque o outro piloto é mais experiente, tá lá andando há muito mais tempo. Só que, não sei, nos treinos eu peguei a mão do carro rápido, comecei a virar mais rápido que o cara. E o cara ficou com medo de ter que ter responsabilidade no final da corrida. E aí eu cheguei lá acho que foi no sábado. Eu falei, aí, vamos, a gente tem que treinar treino de pit stop. Aí ele falou, não, beleza, tá bom. Aí ele entrou no carro. Eu falei, não, peraí, mas eu não vou largar? Porque a maioria dos convidados largavam e aí paravam cedo e aí o piloto principal fazia o titular fazia o resto da prova. Aí falou, não, eu que vou largar. Eu fui pro engenheiro, falei, mas por que ele vai largar? Aí ele não é a menor parte da prova, ele falou, mas você tá um pouco mais rápido e ele tá com medo de ter que ele levar o carro até o final da corrida e sobrar na mão dele. Eu falei, legal, então vai sobrar pra mim, né? Eu vou ter que pegar a parte mais difícil do pit stop, que é entrar e botar o cinto, tudo isso que eu nunca fiz. Aí a gente começou a treinar. No treino parecia ser ok, mas uma coisa fazer isso dentro do box, calma e tudo, outra coisa fazer no meio da prova, né? E ainda depois de uma corrida de Stock Car que eu tava exausto. Então acabou a corrida da Stock Car, aí, obviamente, a nossa corrida não foi boa, enfim, tava fazendo nosso debrief, falando sobre a prova e olhando, e dados, aquilo. E daqui a pouco eu ouço o pit lane já abrindo a TC2000, que ele quer largar, né? Então eu não tava preocupado na hora que... Mas assim, eu tava de macacão, molhado ainda, tinha acabado de tirar... Bom, tinha tirado o capacete, tinha comido alguma coisa há pouco tempo, e já tava o box aberto, o TC já indo pro grid. Eu falei, Aí eu falei, peraí, eu vou lá rapidinho no box dele só pra ver uma coisa. Eu falei, e aí? Não, a corrida encurtou um pouquinho, então eles abriram a janela um pouco mais, ele vai parar na volta 20, tá? Volta vira 1 minuto e pouquinho. Eu falei, cara, então daqui a 20 30 minutos você tá no carro. Aí ele falou, não, daqui a pouco. Eu falei, cara, só deu tempo de voltar pro meu box da Stock. Falei, pessoal, eu vou ter que ir pra lá, já vai largar.
Cara, mal largou, os pilotos, os titulares que estavam também junto comigo esperando, já começaram a se arrumar. Eu falei, cara, não deu tempo nem de... Só troquei rápido de macacão, botei o macacão seco. E aí o pit stop deu tudo certo, assim. Eu acho que não deu tempo nem de esfriar o corpo, acho por isso que foi rápido. Cara, ele chegou travando roda, assim, e abri a porta, eu consegui entrar. O cara botou o cinto, eu consegui botar rápido, o acelerador, pé na embreagem, acelerador no máximo, já soltei. Quando o cara levantou, vai. Aí, porra, eu falei, bom, conseguimos sair. Agora, tentar amarrar o cinto direito aqui, né? Mas aí deu sorte, consegui botar em menos de uma volta. Só a única coisa que não tinha achado era o rádio, porque a gente tinha feito um plug aqui do lado. E quando eu olhei assim, o plug não tava. Falei, caramba, cadê o rádio? Aí eu comecei a procurar e tava em bandeira verde, né? Mas não faz diferença nenhuma, você não sabe falar hispano mesmo. Então... Mas fala alguma coisa, né? Se tivesse com rádio ou sem rádio, não ia dar nada. Aí eu senti um negócio nas costas, e eu olhava de vez em quando um pouco na reta, eu puxei, aí era o final do cabo do rádio. Falei, ufa! Aí eu consegui desplugar na cabeça, conectar, eu apertei. Mas rádio, ele caiu atrás do banco? Caiu atrás das costas, assim, o cabo. Desculpa, atrás das costas. Aí eu só consegui puxar e conectar. Mas assim, foi um negócio que tinha tudo pra dar errado e deu certo. E enfim, o carro tava bom, mas o pit stop foi assim, aqueles pit stops... frenéticos. Assim, deu sorte, mas não sei se eu consegui repetir isso. O que eu mais gostei foi ele ontem, né? Antes de embarcar, ele postou um stories dele, né? E daí tinha eles entrando no box, fazendo exatamente tudo isso que ele acabou de explicar. Daí eu coloquei embaixo, mandei pra ele, eu falei, reticências. Escuta a voz da experiência, vai. Mas ainda que ele saiu na mesma porta, né? Então, não saiu no outro lado. Tanto que 99,9% das vezes ele me responde. Muitas vezes, extremamente mal educado, né? Mas alguma coisa, e ele responde. Essa daí ele nem respondeu, ficou quieto. Eu nem vi. Não, ontem eu gastei 5.000 calorias. Olha aí, hein? Não foi que você mandou 4.000? Eu tinha visto 4.000, era 5.000. 5.000 até da meia-noite, deu 4.980 alguma coisa. Olha aí. Nossa, que dia. Dá pra comer uma pizza sem culpa já. Não, acordar hoje pra encontrar vocês aqui não foi fácil. Tá aí histórias de pitstops no nosso Momento Pitstop. Lembrando que a rede Pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta, fã da velocidade, aquele momento importante em que você também podia fazer um pitstop e deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com aquele teu amigo, aquela tua amiga que gosta de corrida, que ainda não conhece, que absurdo, hein? Não conheceu Pelas Pistas ainda. É demais. Aliás, pra turma nova que veio ali do Ticaracatica também, nosso muito obrigado. Foi bacana lá o programa com o Carioca e com o Bola, hein? Foi bem legal ali. Risadas 1000, né? Você viu? Então. Inclusive, quem não viu, tem ali o momento do Christian. Você acha que é um lorde, um bom moço? Nossa. Não quero fazer... Foi vergonhoso, não foi? Aí eu tive que dividir quarto esse final de semana com o Zé Mário, né? Tá. Por isso que os dois são tão amigos assim. É mesmo um pegada. nível de porquice. É assim, mesmo? Cara... Nossa, velho. Enfim, falar de coisa boa antes que eu fique enjoado. Falar de coisa boa, falar de pódio aqui, já que estamos falando de Argentina, viemos falando de Argentina. Fala da Stock Car, tem assunto da Fórmula 1 ainda no nosso programa, coisa interessante pra vocês. Nelsinho, suas provas da Stock Car. A primeira, o Gabriel Casagrande venceu, seguido pelo Fraga e pelo Petekoff. Na segunda, o Matias Rossi ganhou em casa, o argentino, com o Rubinho em segundo e o Rafa Suzuki na terceira colocação. Como foi teu fim de semana de estoque? Final de semana foi bem frustrante. Quando o asfalto é novo lá em Buenos Aires, não é um asfalto áspero, velho que tinha. E tinha tudo para funcionar com o nosso carro. Nosso carro gosta, ficou um asfalto parecido com um pouco com Interlagos, assim, uma pista bem lisa, um asfalto novinho. E a gente não sabe o que aconteceu. A gente realmente, sexta-feira, parecia estar ok. E na classificação sumiu a performance de todos os nossos carros, dos 4 carros da equipe. Não, desculpa. Sexta-feira começou mal, aí a gente mudou um pouco, parecia ter acendido. E na classificação melhorou, só que todo mundo melhorou muito. A temperatura da pista estava muito mais baixa. As coisas melhoraram bastante a classificação e eu fiquei bem otimista para a corrida. Porque eu falei, bom, foi mais um... Eu não aproveitei tanto, que dava para ter largado mais para frente do que o carro. E aí na corrida a gente andou para trás de novo. É frustrante porque vai chegar no final do ano, você faz esse planejamento, né? A gente nunca pensa na próxima corrida ou só nas próximas 2. A gente pensa,
a próxima temporada, os próximos 2 anos, né? Isso é igual a Fórmula 1 um pouco. Não igual a Fórmula 1, mas assim, dos planejamentos, né? A gente não fica pensando só na próxima corrida, a gente fica pensando nas coisas bem pra frente. Isso, né, o ano passado a gente terminou muito bem, já pensando, bom, o ano 2023 vai ser muito bom, porque a gente comecei na equipe ano passado, foi indo, tivemos 2 vitórias, né, estamos indo para a direção certa. E esse ano já começamos com dificuldade, o composto de pneu mudou, né, a fabricante de pneus mudou, a gente demorou mais que as outras equipes para pegar a mão. E aí parece que as outras evoluíram mais do que a gente, né? E assim, é frustrante, porque a gente às vezes, quando você sabe o que é o problema, você fica mais tranquilo, porque você, vamos atacar essa área que a gente sabe é ali que tem que melhorar. Quando você para às vezes no box e fala, cara, o balanço do carro tá ok, não tem nada, tá um pouquinho traseiro aqui, mas você vê lá o cara tá 6 décimos mais rápido que você fala, cara, eu não sei onde melhorar 6 décimos, de balanço não tem. Só botar uma asa a mais na frente e atrás pra ter mais downforce, né? Então esses são os momentos que a gente fica, cara, frustrado e, lógico, preocupado, que a gente quer dar resultado, a gente quer melhorar. Só que na Stock Car não tem treino, né? Você chega, o número de pneus é muito limitado nas primeiras semanas. Então, assim, quando você cai para trás, é difícil você recuperar rápido, não é que você... É bem complicado. Então, é um momento difícil que a gente tem que tentar parar, analisar bem as coisas, entender o que a gente está fazendo, que tenha dado um pouco mais para trás, porque a gente não tem explicação, a gente não sabe o que está acontecendo para a gente tá nesse caminho. Então, é frustrante. Não sei o que te falar, assim, enfim. Mas a gente salvou o máximo de pontos que deu, estamos ainda em 11º do campeonato. A gente ainda tem 3 provas, tem Velocitar, Cascavel e São Paulo. Então é tentar fazer o máximo do final. A gente tem que testar coisas novas, porque obviamente a gente já tá pensando agora no ano que vem, né? Sim. Só que a gente tem que terminar o ano bem pra gente ter alguma esperança ou ter já um sonho realístico que dá pra vencer o ano que vem. Mas para entrar no jogo ano que vem, a gente tem que terminar forte o ano, né? Tem que ter, no mínimo, mais 2 vitórias aí, entendeu? A gente teve um pódio esse ano que foi muito, assim, tá bem abaixo do que a gente tava esperando, né? Pensar assim, o ano passado foi mais forte que esse ano. Então, enfim, faz parte de corrida ter altos e baixos, mas a gente vai ter que dig, né? Cavar aí pra gente achar performance, porque a gente tá numa situação que a gente não sabe o que tá acontecendo. Algum assunto da Stock? Pergunta, Christian? Dúvida? Você tá matutando aqui? Não, eu tô tentando lembrar o final de semana que ele não foi participar da corrida lá de Santa Cruz. Então, esse final de semana foi tão ruim que nem aquele de Santa Cruz, ou não? Diferente. A gente tava ali. Então você foi pra Buenos Aires. Claramente você foi, né? Porque você trouxe esse Não, o de Santa Cruz ele tava no aeroporto, a corrida não tinha acabado ainda. Velocitar, você acha que a pista favorece vocês ou não? A próxima corrida? Assim, eu não vou dizer, eu não vou botar nem culpa tanto no carro, no Velocitar. Lá é uma pista que eu não me conecto tão bem. Mas essa é uma culpa minha, né? Você não pode chegar numa pista assim, por mais que tenham pistas que você não tem aquele relacionamento, aquela ligação, você tem que mudar a chave, né? Tipo assim, e isso acontece quando você tem resultados bons, quando o carro é bom. Eu acredito que a gente já teve carros bons lá que poderiam ter tido resultados melhores. Só que quando você entra com essa cabeça, então realmente eu tenho que entrar com a cabeça melhor. O final de semana, da última que a gente correu lá, poderia ter dado pódio. Só que eu me envolvi num acidente lá com Salas, que acabou tirando a chance, né? Mas a gente não era um carro para vencer corrida. Ficaria no pódio? Ficaria. Mas, enfim, vamos ver. Eu acho que temos que entrar com a cabeça positiva de vencer corrida, mas a gente tem que trabalhar melhor juntos, nós como equipe, para ter mais chance de vitória. Então, dessas próximas 3 corridas que faltam, né? Velocitar é uma pista difícil ou neutra, né, para vocês.
Daí Interlagos, você já falou Muito que boa. gosta, muito boa, e que favorece Cascavel. o carro. Então, e Cascavel, como é que é essa daí? Também neutra. Quando a gente correu em Mais Cascavel... neutra, pior do Não, que porque Velocitar, ou um pouco melhor? Essa última, a gente tinha um problema no carro, que a gente só foi descobrir depois de Tarumã. Foi Cascavel e Tarumã, se eu não me engano. E aí a gente só foi descobrir... Ah, não, desculpa, Cascavel quebrou... Foi que quebrou, não foi? Foi que quebrou 2 vezes a mesma coisa. A gente foi descobrir depois o que estava causando isso. Então o carro claramente tinha um problema. Então... Lá é uma pista que eu gosto. Depois que reasfaltou ficou bom. Então eu tô mais otimista lá. Vamos supor que de nível de 1 a 3, Interlagos primeiro, depois Cascavel, depois Velocitar, talvez. Mas é errado eu pensar assim. Tinha que ser os 3 iguais lá em cima. E a gente vai... Tem que ter força e resiliência pra gente passar por cima disso. Bom que depois veio o terceiro lugar dos 200 quilômetros. É te falar que é engraçado, porque né, você tá pilotando e você tá com dificuldade e você vê os caras abrindo, você vê o cara de trás botando pressão em você e, cara, você não sabe, você tenta mudar o jeito de freada pra você tentar fazer uma coisa diferente e aí não sai bem, aí você tenta mudar e muda a balança de freio e muda isso. Aí tem as barras também pra gente... E aí você fica matutando isso a corrida inteira, tentando achar uma combinação que funcione e nada, né? Aí sentei no carro completamente diferente e tudo. O carro tava bom de andar comparado com os outros. Lógico, é um carro mais lento, tração dianteira, pneuzinho menor, enfim. Mas, pô, o carro tava freando bem, eu via conseguir chegava nos caras um pouquinho, e eu tava andando junto com os titulares, né? Não eram os convidados. E a gente tava andando muito bem, né? Passando o cara, faltando 2 voltas pro pódio. E assim, eu acho que é até às vezes um pouco de um alívio, né? Porque às vezes, né, isso acontece com todo piloto, né? Você tem uma corrida ruim, você fala, cara, puta, eu devia ter feito isso melhor, puta, se eu tivesse aproveitado a largada, se eu não tivesse posto o carro ali, se eu tivesse passado ali, podia ter conseguido mais pontos, podia ter conseguido talvez um top 10 pra largar em primeiro, ficar naquela coisa, né? O que será que tá acontecendo comigo? Aí sentei no TC que me deram um carro que era bom. Não que o nosso carro não seja, mas nesse final de semana a gente não conseguiu aproveitar. Mas e aí eu consegui aproveitar. Vim passando, larguei de 18º. Não, peguei o carro em 18º, aí tive uma sorte de safety car, juntou tudo de novo, aí fui passando um por um até chegar em terceiro. Então, você dá um pouco de um alívio, né? De falar, cara, não, ainda sei o que eu tô fazendo, vamos focar em melhorar o carro e vamos olhar o que aconteceu em detalhes, né? Análise de tudo da corrida que a gente deve fazer essa semana da Stock pra a gente descobrir o que é que tá acontecendo, né? Não, bacana isso, Nelsinho, aqui. Realmente bacana esse troféu. Bela recuperação. A gente sabe que você tem um compromisso agora, você tem que dar uma saída aqui. Valeu. Desculpa aí. Primeira vez que tô saindo no meio do programa, mas... É um pit stop. É um pit stopzinho, eu vou ter que correr. A gente se vê semana que vem. Yes. Então, valeu, turma. Até mais. Desculpa, gente. Tô indo. Mas Continue aí. fica aqui porque tem assunto ainda importante. Você lembra, quem acompanhou o programa da semana passada, lembra que o Christian fez um momento, tipo plantão ali da Globo, quando saiu a notícia. Quando nós terminamos de gravar o programa da semana passada, saiu a confirmação de que a Andretti foi a vencedora do processo seletivo para uma nova vaga na Fórmula 1 como equipe. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Christian. Você conhece bem o Michael Andretti? O cara ganhou, beleza, ganhou o direito de poder montar a equipe dele perante a FIA, mas não perante ainda a Fórmula 1. O que você tá achando? Então, qual das duas você acha que vai ser mais difícil? Não, a Fórmula qual 1. das duas barreiras? Né? A Fórmula 1, né? A Fórmula 1, que é o bolso, é o money da turma. Principalmente a hora que ele tiver que se defrontar com um Toto Wolff e um Horner da vida, né? E tá todo... o Lawrence Stroll já disse que não quer a equipe. Todo mundo contra. Todo mundo contra. Eu acho que talvez a McLaren seja a única a favor a ele. Porque é o Zac Brown, né? Que é o Zac Brown, que são que ele já fez brothers. Que ele já fez muito negócio com o Zac, né? Inclusive o Zac já ajudou ele. O Zac, antes de ser o Zac McLaren, ele tinha a Just Marketing. A Just Marketing era uma companhia de propaganda lá nos Estados Unidos, companhia dele, baseada em Indy, que eles corriam atrás de patrocinadores para poder colocar ou numa equipe de NASCAR, numa equipe de Indy, numa equipe de IMSA, enfim, eles ficavam fazendo essas ações, ou esse trabalho, né?
o ano inteiro. É claro que daí o Zec acabou levando alguns nomes, alguns patrocinadores, inclusive um deles, se eu não me falha a memória, foi a Shandong, que ele levou para a McLaren, e daí foi só aumentando esse laço, né, com a McLaren, daí ele acabou, não sei como, né, mas enfim, e a gente já conversou um pouco sobre isso, fez um grande trabalho na McLaren, principalmente do ponto de vista comercial, que é onde é a área dele, é a formação dele, é da onde ele vem. Do ponto de vista técnico, ele não está do mesmo nível, longe de estar no mesmo nível de um Ron Dennis, por exemplo. Agora, do ponto de vista comercial, eu acho que ele está na frente. Eu acho que ele tem a cabeça mais aberta que o Ron Dennis. O Zec. Tá. O Ron era perfeito também, mas quando estava tudo alinhado, tudo certinho. Então a McLaren, a Marlboro, a Shell, daí a West com isso, com aquilo, daí acho que a Mobil entrou. Então era tudo aquele jeitinho Ron Dennis. O Zec é mais criativo do ponto de vista comercial. Agora, se você perguntar para mim do ponto de vista técnico, eu acho que eu sou mais Ron Dennis. Olhando de fora. Tá. Eu não quero responder olhando. Eu não quero talvez ter a mesma opinião se eu estivesse lá dentro, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e o quanto que estão assessorando o Zac Brown. Mas uma coisa eu garanto, o Ron Dennis era mais preparado do que ele. E Andretti, você acha que ele vai conseguir romper essa barreira da negociação? Porque as equipes não estão afim de dividir o bolo em 11, estão felizes em dividir o bolo em 10. O bolo, a pizza, a claramente, torta. Né? Quem estaria feliz em dividir o bolo por 11 se está tudo funcionando em 10, né? E a gente está ganhando mais dinheiro em 10. Se aumentasse em 200% então, a receita, ninguém ia se incomodar, mas não vai aumentar tanto assim. O que está acontecendo? Acho que tem duas coisas acontecendo aí. A primeira coisa é que o preço das equipes, se eles deixarem Andretti entrar, o preço das equipes naturalmente também vai subir. Então, acaba também sendo bom para uma Mercedes da vida, para uma Red Bull, enfim, para aquelas que eventualmente podem ser vendidas no futuro. Tendo dito isso, eu tô curioso, eu nem tenho uma opinião se Andretti vai conseguir entrar ou não. Eu tô curioso para ouvir as historinhas ou positivas, tanto positivas quanto negativas, por que aceitaram Andretti ou por que não vão aceitar Andretti. Se você perguntar para mim hoje o que você acha, eu não tenho opinião. Eu acho que vai ser tão confuso, vai ser tão turbulento, tanto para um lado quanto para outro. Você pode entrar ou você não pode entrar. E principalmente partindo do Vasseur, do Toto Wolff e do Horner. Da Trinca. Da Trinca, que são as três equipes que praticamente mandam na Fórmula 1 hoje em dia. Então, de novo, para encerrar essa análise, eu estou curioso para ver o que eles vão falar. E a pergunta que fica é, Galvão Bueno já anteviu isso em 93. Quando é que Andretti vai estrear? Será que vai ou não? Mas é mais um capítulo também do braço de ferro entre a Liberty Media e a FIA, né? Porque um tá defendendo uma coisa, outro defende outra, um tem uns interesses comerciais, a outra regula o esporte. Até o presidente da FIA deu uma declaração que ele tá querendo fazer até menos provas, enquanto o Liberty quer mais provas. Então é mais um... O Andretti, ele entrou, ele tá numa posição muito, muito positiva. Tudo funcionando para ele, porque ele tem os Estados Unidos, a Fórmula 1 hoje em dia está bombando lá nos Estados Unidos, com 3 grandes prêmios. Então ele tem os Estados Unidos a favor dele. Daí ele tem o nome Andretti, que sem dúvida nenhuma nos Estados Unidos, quando fala-se de automobilismo, é o nome mais famoso naquele país. E ele também tem a Cadillac por trás. General Motors. Exatamente. General Motors por trás. Então,
você imagina quanta pressão não deve estar vindo da General Motors, que está ligando, passando a mão no telefone vermelho e ligando não só para a FIA, mas também para a Fórmula 1 e para as equipes, né? E para o seu Toto Wolff, e para o seu Horner, enfim, para todo mundo. Lembrando que, ok, hoje vocês estão acertados com essa montadora de motor, aquela montadora, mas de repente, daqui 3, 4, 5 anos, as coisas, não só na Fórmula 1, mas na vida, elas mudam com uma facilidade muito grande. De repente, seu Horner, daqui 5 anos, você vai estar pedindo ajuda para a General Motors, né? Então, eu acho que você deveria parar para pensar nisso daí. O que eu acho que a Andretti deveria fazer, o que eu pelo menos faria, o Michael hoje, ele tá tão diluído em tantas categorias, mas tantas categorias, Fórmula E, Indy, Extreme E, daí o ano que vem IMSA, daí ajuda mais Michel Jourdain lá no México, isso, aquilo, enfim. Eu acho que se ele, óbvio que eu imagino que ele está tentando ver o sucesso na Fórmula 1, não só entrar na Fórmula 1 pelo ponto de vista financeiro. Eu espero que ele também esteja com essa cabeça. Eu estou entrando na Fórmula 1 para tentar vencer na Fórmula 1 e não só o lado financeiro. Então, se ele estiver entrando na Fórmula 1 para tentar vencer na Fórmula 1, ele precisa dar uma diminuída nessa operação dele, porque eu não acho que vai funcionar. Ok, são coisas completamente diferentes, uma vai operar da Europa, outra vai operar daí, mas sempre acaba te drenando. A Fórmula 1, ela já é difícil do jeito que ela é. Você imagina o Michael tendo que responder quem vai guiar o carro dele de Fórmula E, quem vai fazer isso, no meio de uma reunião de Fórmula 1, ou seja, a cabeça dele pensando, porque no final do dia, você vai me dizer que de repente a Fórmula 1 vai ocupar toda a cabeça dele? Não vai, porque ele também tá tomando as decisões de quem é a melhor, é o melhor piloto para defender ele nas 500 milhas de Indianápolis, que é claro que para a família Andretti, para o Michael, é mais importante do que a Fórmula 1. Então, eu acho que ele deveria pensar com muito carinho de poder dar uma diluída nessa operação dele para favorecer os resultados dele na Fórmula 1. Tá aí a opinião do Christian em relação a essa chamada da Andretti, que pode realmente, como a gente diz, vamos ver as cenas dos próximos capítulos quando o assunto for Andretti na Fórmula 1. Quem está começando um capítulo na Fórmula 1, um anúncio muito bacana que nós tivemos também na semana passada, Gabriel Bortoleto, que já esteve aqui no Pelas Pistas. Se você ainda não viu o episódio do Bortoleto, vale muito a pena conferir. Foi antes da definição do título da Fórmula 3, que ele foi campeão, umas 2 semanas antes do título. Ele veio bater um papo muito legal com a gente. E, Christian, o Gabriel Bortoleto, ele assinou um contrato para ser um piloto de desenvolvimento da McLaren. Falamos da McLaren aqui no Pelas Pistas dessa semana. Gabriel Bortoleto, piloto de desenvolvimento McLaren, como que você vê esse anúncio dele que vai fazer em 2024 sua estreia na Fórmula 2? Eu acho que está muito atrelado aos resultados dele da Fórmula 2. É claro que não só a McLaren, mas a Red Bull, a McLaren, a Mercedes, a Ferrari, eles estão tentando comprar esses novos talentos em baixa, né? Que é o caso do Bortoleto agora. Tudo bem, ele ganhou o campeonato de Fórmula 3, mas é uma coisa ser campeão de Fórmula 3 até antes, quando você está na Fórmula 3 regional, e a outra coisa você ser campeão de Fórmula 2 na boca da Fórmula 1. Então, eles estão tentando trazer o Bortoleto para o guarda-chuva deles nesta situação, e é um interesse de ambas as partes. O Bortoleto, como piloto, ele quer estar respaldado por uma equipe grande, ainda mais a McLaren, do jeito que ela está performando agora, né? Eles viraram o jogo radicalmente. As primeiras 7 corridas do ano eram uma McLaren, dali em diante é outra McLaren completamente diferente. Então eu acho que pro Bortoleto foi ótimo. Eu acho que vai depender muito do resultado dele na Fórmula 2 o ano que vem. Tá. Se ele tiver um resultado extremamente forte na Fórmula 2, opa. O que é um resultado forte para você na Fórmula 2? Primeiro ano, com um carro novo. Se ele terminar o campeonato entre os 3 primeiros, tá, mesmo que ele faça outra temporada de Fórmula 2,
Tá? cotação A tá... segunda, eu acho que ele vai estar muito bem cotado para entrar com a McLaren na Fórmula 1. Extremamente bem cotado. Vale lembrar uma coisa, que eu sei que muita gente comentou, mas o programa de pilotos da McLaren tá inflado. A McLaren tem na academia McLaren Pato O'Ward, que sinceramente eu não vejo indo pra Fórmula 1. Não vejo o Pato indo pra Fórmula 1. Tem o Ryu Hirakawa, que corre com a Toyota no WEC, que também é um piloto reserva, mas eu também não acho que ele vai pra Fórmula 1, foi um anúncio desse ano. E tem um outro que é mais pra trás, tá no kart ainda, que é o Hugo Chuyu. Não sei se é bem isso que a pronúncia correta, mas então ele seria o quarto piloto dessa academia McLaren. E aí eu entro naquela questão de contratos, porque realmente um ano muito bom é ele fazer uma temporada 2024 forte mesmo. Tô com você nessa, porque contratos Norris acabam tipo 25, eles renovaram com o Piastri para 26, até 26, e o Norris até 25. Então realmente são anos que podem abrir essa vaga, lembrando, e eu tô mirando o contrato do Norris, talvez saindo da McLaren antes. E o próprio Bortoleto falou isso quando ele estava aqui no programa, né? Perfeito. Ele sabe que a partir do momento que ele fizer uma temporada decente na Fórmula 2, ele sabe que a janela dele para entrar na Fórmula 1, ele falou, 2 anos. 2, 3 anos no máximo. Então, não vai adiantar nada ele fazer 3 temporadas, 4 temporadas lá na Fórmula 2, se por acaso não estiver virando, entendeu? Então, se ele fizer a primeira temporada forte, aí ele vai se colocar numa posição extremamente forte. Muito forte, eu acho. E é isso, a gente quer saber o que seria uma temporada forte. Pode colocar nos comentários aqui do vídeo o que seria uma temporada forte pro Bortoleto em termos de Fórmula 2 e o que você achou também dele nesse programa de desenvolvimento da McLaren. Mais um passo pro Bortoleto. Dizem que ele vai correr naquela equipe na Virtuose ano que vem. Que tem esse ano o Jack Durham, que é o 4º colocado, e o Amaury Cordel, que é o 20º. Esse tá mal, pode ser essa vaguinha ali. É a equipe que hoje é a 4ª equipe do campeonato em pontos. Seja a equipe que ele escolher, ou ele conseguir acertar, eu espero que ele faça uma escolha olhando para o futuro e não olhando instantaneamente, entendeu? Ou de repente não olhando para o... não sei. É muito delicado esse momento, porque é importante esse momento, é importante na carreira dele, e no fundo, Thiago, a gente sabe disso. A janela perfeita para ele seria de 2 anos. Talvez até 1 ano. Se conseguir ser campeão de novo, ele entra num modo Piastri. De 1, 2 anos. Quando começa a passar disso daí, óbvio que pode funcionar, como tiveram vários casos que já funcionaram, só que não é tão fácil que nem quando você tá indo bem com 1, 2 anos. Quando você tá indo bem com 1, 2 anos no máximo, daí você se coloca numa posição bem menos difícil, né? Que é sempre difícil, mas fica um pouco mais aliviado, digamos E assim. é curioso, porque eu lembro no primeiro ano do Drogovic, ele tava na MP, que era uma equipe pequena, conseguiu vitórias, um ótimo desempenho. Aí ele foi para essa equipe, que era a Univirtuose antigamente, agora é a Invicta Virtuose. E todo mundo pensou, não, uma equipe grande, a equipe que o Guan Yu Zhou tava pilotando, que foi pra Fórmula 1, e ele não teve um ano bom. Aí ele voltou pra MP e foi campeão na MP. Então realmente, às vezes oscila muito bem. O Enzo mesmo, a gente pensou, o Enzo foi pra uma equipe melhor, mais competitiva, e não linkou tanto quanto a gente esperava. Então realmente essa situação, esse cenário da Fórmula 2 é muito embolado, ainda mais, de novo, com um chassi novo pro ano que vem. Vai ser interessante. Bem interessante. Bem interessante, e claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no nosso Pelas Pistas, só que o nosso programa de hoje tá chegando no final. Cris, te vejo semana que vem. Bandeirada, né? Bandeira então. Quadriculada, Tá. A bandeira a quadros. Eu sinto saudade daquele cara que tava a bandeira na Austrália, lembra? Opa. Você via o cara na pista? Aquele de roupa amarela que parecia o Pica-Pau nas Cataratas? Que ele ia lá. Não, lembro dele, mas eu não lembro se eu cheguei a conversar com ele. Mas, sei lá, na hora de cruzar, você tentava acertar ele, que o pessoal tirava umas finas dele ali de vez em quando. Não, tirava. Tinha uma galera que chegava pertinho ali do cara na quadriculada. Não, chegava pertinho, mas
Não, claro que não era pra acertar o cara, mas era Não, pra e também chegar o cara, perto. eu acho que ele era meio safo, É, né? já Ele tava sabia ligado. que qualquer coisa ele dava um pulo pra trás. Sem sustos, então a gente chega na bandeira quadriculada. Gente, valeu demais pela companhia. Like no vídeo, se inscreva no canal, nas nossas outras redes sociais, lá com o Instagram e TikTok, plataformas de áudio. E semana que vem a gente volta acelerando com o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!